Rute, capítulo 1, verso 8 e 9. E disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vocês possam ser esposa deles? Tornai, filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês teriam de esperar para que viessem a ser grandes. Deter-vos-ei por eles sem tomardes marido? Não. Triste, mas que tem um final feliz. Começa triste, mas tem um final feliz. Porque a vida com Deus, ela é assim. A vida com Deus, ela até pode, com o passar do tempo, durante a jornada, vivermos momentos tristes. Mas em contrapartida, nós sabemos o final, como será. E a gente falou aqui ontem, nós falamos aqui ontem que o final da igreja será glorioso. O livro de Apocalipse, ele nos revela e ele nos dá toda a clareza de que o final da igreja é glorioso, de que um dia todos nós estaremos diante do nosso Deus e lá nós viveremos com Ele eternamente. E a Bíblia diz: Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, tristeza, choro, dor, nem rancor, porque tudo aquilo que a gente viveu já se passou e tudo se fez novo. Novos céus, nova terra, nova vida, estaremos com Deus por toda a eternidade. Então o final da igreja, irmãos, é glorioso. Essa história de Rute, ela retrata para nós uma história que muitas vezes pode ser comparada com Rute, que era casada com um dos filhos de Noemi. Nós tínhamos também Orfa, que também era casado com outro filho de Noemi. E nós sabemos dessa história que, além dos dois filhos de Noemi, o seu marido também vem a falecer. Quando eles descem a Moabe, na verdade, quando eles ouvem dizer que em Belém é uma terra que o Senhor está começando a abençoar, que está começando a ter pão com fartura, e em Moabe há uma grande fome, aquelas pessoas, elas decidem tentar mudar de vida. Só que 10 anos eles vivem ali, e a Bíblia diz que Noemi perde o seu marido e os seus 2 filhos, e aí só resta ela e as suas noras, 3 viúvas. Irmão, agora pensa comigo, na cultura de Israel, quando você olha o Talmud, quando você olha, sabe, a Bíblia dos judeus, você vai perceber que ali tem todo um rito, porque elas não teriam mais sustento, elas não teriam mais quem pudesse ser por elas. Essas mulheres, elas teriam de mendigar, elas teriam de depender agora de alguém que tivesse e que agisse de benevolência para com elas. E Noemi, em um dado momento, ela fala assim para suas noras: olha, volte para suas casas, para a casa dos seus pais, porque a minha vida já está praticamente condenada, eu já sou uma senhora, até eu me casar, e se eu me casar e voltar a ter filhos, já a idade vai estar mais avançada, então vocês vão esperar isso acontecer? Volte para lá, vocês podem retomar as suas vidas. Porque na verdade elas estavam fadadas ao desprezo, ao descaso, à indiferença, a serem observadas simplesmente com desdém, porque é assim que acontece.
Era assim que acontecia muitas vezes nessa cultura. E ali Noemi insiste com suas noras para que elas retomem as suas vidas. Uma chora muito, vê que não tem jeito e decide retomar a sua vida porque ainda era nova e vai embora, órfã. E ela vai embora. Só que Ruth fala uma das mais lindas narrativas da Bíblia, que é esse texto que nós lemos aqui. Ela olha para sua sogra e fala assim: não, eu não vou te deixar apartar da senhora, porque o dia que eu fizer isso só vai ser na minha morte. Esse texto é lindo demais, gente. Nós estamos carentes de pessoas que sejam sinceras, que sejam perseverantes, que sejam pessoas que têm uma palavra. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para uma história dessa, ela tinha tudo para ir embora. Tinha ou não tinha? Ruth não tinha tudo para ir embora também e recomeçar na sua vida? Mas ela tinha uma aliança no coração dela com a sua sogra. Ela tinha no coração dela uma responsabilidade de permanecer com aquela senhora, porque elas começaram juntas e elas iriam terminar juntas. Convicções. Porque a Bíblia fala, irmãos, que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A disposição em decidir me levar pela iniquidade, pelo pecado, ou decidir permanecer separado para Deus. Eu decido quais escolhas eu vou tomar na vida. Se eu vou me entregar ou se eu vou continuar servindo ao Senhor. É bem verdade que lutas virão, provas virão, investidas do vil tentador, como alguém já cantou. Vai vir muitas lutas. Só que nós fizemos uma aliança com Deus. Amém? Nós um dia dissemos assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu não vou me apartar de Ti, não vou me separar de Ti, eu vou morrer na Tua presença, eu vou servir ao Senhor até o último dia da minha vida. E muitas vezes o inimigo tenta fazer com que essa palavra caia por terra. E virão provas que vão te fazer desistir. Muitas vezes vai acontecer coisas que você vai até justificativas plausíveis para você abandonar tudo, para você deixar Deus, a sua fé, e para você nunca mais querer saber de igreja nem de ser crente. Só que a sua aliança é com Deus, o seu compromisso é com Deus. Quem te chamou não foi homens, foi Deus. Amém? Ruth começa a nos ensinar que ela era uma mulher decidida, decisiva, e ela tinha uma palavra só. Mas Deus estava prestes a mudar a história dela. Só que ela precisava ser perseverante. Ela precisava continuar servindo ao Senhor. Irmãos, quem aqui já não perdeu um ente querido? Quem aqui já não, talvez não quebrou na vida? Quem aqui já não teve uma enfermidade, ou já não conheceu alguém que teve uma enfermidade, até partiu, né, e morreu porque teve essa enfermidade e não houve uma cura? Nós não estamos livres. Quem aqui às vezes já não passou por momentos que você disse assim: eu vou desistir de tudo, não aguento mais? Quem aqui já não teve situações na vida que disse assim: cansei, para mim já chega? Tinha tudo para desistir, tinha ou não tinha, gente? Mas você decidiu continuar crendo nas promessas de Deus. E sabe quando isso acontece? O Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele olha para você. O Senhor, Ele vê alguém que Ele pode contar. Deus, Ele olhou para a vida de Ruth, para a história dela com a sua sogra. Não tinha como Deus não honrar, gente. Elas tinham tudo para morrer amarguradas, desgostosas. Elas tinham tudo para partir para outra vida sem ter alegrias aqui embaixo. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Amém?
Talvez o inimigo tenha tentado fazer de tudo para você parar, para você deixar de lado, para você não continuar. Mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve é o Deus da esperança. O Deus que você um dia falou assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Um dia, Senhor, eu sei, Pai, que eu vou te dar muitas alegrias. Esse Deus que você decidiu servir é o Deus que te dá esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. É isso que diz a palavra de Deus. Só que nós precisamos permanecer, nós precisamos continuar. Talvez você olhe e fale assim: eu não aguento mais orar pelo meu marido que não é crente, que não vem para a igreja. Talvez você olhe e fale assim: o meu filho parece que nunca vai mudar. Talvez você olhe e fale assim: eu mesmo, parece que eu nunca vou mudar, eu sou uma pessoa muito difícil. E quantas vezes o inimigo sopra no nosso ouvido, falando para nós que não tem mais jeito. E às vezes você tem até argumentos convincentes, que você olha e fala assim: alguém pode dizer assim para você: você realmente tem razão, não dá mais. Só que entre a fé e a razão, irmãos, com o que você fica? Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Abraão creu contra a esperança. Enquanto a vida, a esperança, eu creio até o último minuto. Até se morrer, Deus tem o poder de fazer ressuscitar, porque Ele é Deus. Não foi assim que Abraão creu? Isaac estava lá para entregar a sua vida como sacrifício. Abraão falou: nós vamos lá em cima e, havendo adorado, vamos retornar. Ele tinha fé que Deus iria ressuscitar o filho dele. E ele ouvia Deus. Então nós temos que ter uma fé inabalável. Porque vai acontecer muitas vezes na nossa vida circunstâncias que vai dizer para nós assim: para. Eu não sei com quem Deus está falando aqui. Talvez Deus está falando com pessoas aqui que já disseram assim: eu desisto, não vou mais, não quero mais, não vou fazer mais, não vou mais para frente, para mim já deu. Olha, eu vou agora deixar a vida me levar, vou empurrar com a barriga, porque não tem mais solução. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele é o Deus que muda situações, que reescreve histórias, e que Ele ainda é Deus de impossíveis acontecer dentro da sua impossibilidade humana. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer tudo que Ele quiser fazer. Porque Ele é Deus e não há outro além dEle. E quando eu olho aqui para essa história de Ruth, irmãos, ela me ensina algumas coisas. Ela me ensina que, em primeiro lugar, eu tenho que ter propósito. Quantos aqui tem propósito? Que traçou uma meta e diz assim: ainda que o sangue desça na canela, eu vou continuar aqui. Ainda que esteja dando tudo errado, eu vou permanecer aqui. Isso é propósito. Porque quem não tem propósito, chamado, vocação, quem não tem, irmão, sabe, essa garra, essa gana, realmente não persevera de viver o extraordinário de Deus, porque voltaram para trás. Será que se Ruth voltasse para trás, igual Orfa fez, ela teria vivido o que Deus preparou para ela? E nós já vamos falar aqui daqui a pouquinho. Deus só mudou a história daquela mulher porque ela não desistiu, porque ela não voltou, porque ela não ouviu a voz da consciência dela. Você tem toda a razão, você pode se casar de novo, você pode ir para sua terra, você está liberada para se casar de novo, você está liberada para fazer o que você quer da sua vida. Mas não, Ruth talvez disse assim: eu sirvo a um Deus que tem o poder de mudar circunstâncias. Eu sirvo a um Deus que tem o poder de mudar o meu futuro, e vai mudar o da minha sogra também, porque ela está comigo e eu não vou apartar dela. Irmão, sabe o que Deus espera de nós? Estamos todo mundo junto no barco, vamos permanecer todo mundo no mesmo barco. Começamos junto, vamos terminar junto. Deus talvez está falando com pessoas aqui, que se você está junto, se Deus te colocou junto, se Deus te deu uma família, te deu uma casa, te deu pessoas para você estar com ela, é para vocês terminarem juntos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É para terminar junto a história, porque o inimigo tenta fazer de tudo para que haja uma divisão,
para que tudo ocorra conforme aquilo que é contrário. Mas olha só, a Bíblia diz que Noemi então decidiu não insistir mais com Ruth, porque Ruth já estava decidida mesmo, falou que ia com ela e acabou. Quando a gente decide dar uma palavra e fala assim: olha, eu estou com Deus e não abro, o diabo que venha com todo o inferno, seus demônios se levante, mas eu continuo aqui com Deus, louvando e adorando ao nome do Senhor, servindo a Deus com todo o meu coração. E aí a Bíblia diz assim que ela não insistiu mais e as duas partiram para Belém. A Bíblia fala que Belém é terra de pão. E na época em que elas chegaram ali em Belém, que na verdade elas decidiram permanecer, que elas já estavam ali 10 anos, a Bíblia fala que ia começar uma festa de colheitas, que ia começar uma festa de Pentecostes. Você lembra da festa de Pentecostes lá em Atos 1:8? Que na verdade o Espírito Santo veio de uma forma, porque foi uma promessa de uma grande colheita, que o Espírito Santo viria e na verdade ele seria derramado sobre muitas pessoas, como uma grande colheita que haveria de arrebanhar muitas pessoas para Cristo. Estava acontecendo aqui a festa de Pentecostes, a festa das colheitas. E aí Ruth, ela está ali em Belém, ela decide permanecer com a sua sogra, ela chega ali, fica ali. E a Bíblia diz que ela tem que trabalhar, porque não tem marido. A cultura fala que quem é que trabalhava era o filho ou o marido. Elas não tinham filhos, homens, e nem tinha mais marido. Ou seja, não tinha ninguém. E agora a Ruth decide arregaçar as mangas e vai trabalhar. E ela foi trabalhar nos campos de Boaz. Boaz significa Senhor de todas as terras. E Boaz tinha muitas terras. E a Bíblia diz que Ruth foi colher espigas, porque era a época de colheita. Os homens estavam fazendo as colheitas e eles deixavam as espigas cair no chão, aquelas que eram as espigas mais feias. E ela catava muita espiga para poder sustentar ela e a sua sogra. O que Deus está falando aqui para a gente? Por mais que esteja tudo difícil, não pare, continue olhando para frente, faça o que é preciso, trabalhe, chore aos pés do Senhor, lute, programe, faça um planejamento, coloque diante de Deus. Se for preciso, anote, coloque lá como na primeira página lá do seu caderninho de oração, comece a colocar ali tópicos, fala: eu vou fazer isso daqui para frente, e eu vou fazer desse jeito, porque Deus está comigo. Mas não pense em olhar para trás. Amém, irmãos? Não pense em desistir. Porque quando a gente começa a planejar e projetar e olhar lá na frente, existe alguém que trabalha por nós, e o nome dele é Jesus Cristo. Existe alguém que olha para mim e para você e não vê nós descansados, parados, reclamando da vida. Ou você tem duas condições: ou você vai continuar reclamando da vida, ou você vai arregaçar as mangas e falar assim: eu vou sair desse lugar de, muitas vezes, um lugar de reclamação, um lugar de murmuração, um lugar muitas vezes de andar magoada, e nós vamos entrar em um outro ambiente com Deus, que é agora um ambiente onde eu não vou olhar para trás, eu vou lutar, eu vou crer, eu vou continuar sonhando. Ruth fez isso, e ela foi trabalhar, arregaçou as mangas e foi. Sabe o que aconteceu aí nessa situação? A Bíblia diz que numa situação dessa, Boaz, que era um parente assim de Noemi, como já havia uma lei do Talmud que falava que o parente mais próximo poderia se, e fazer Boaz perceber que ela estava ali e que poderia ser uma pessoa que iria fazê-lo muito feliz. E é interessante que Boaz percebe que Ruth está pegando todas as espiguinhas que está caindo. Ele olha para ela diferente, e a Bíblia diz que ele fala para os trabalhadores dele assim: ó, deixa cair mais espigas no chão para ela pegar. E aí ela leva aquela eira com um monte de espiga para casa. E ele já começa a olhar diferente. Boaz, deixa eu dizer aqui para você, é um tipo de remidor.
Você sabe quem é que é o nosso remidor, o nosso libertador? O Senhor Jesus. Se você for alguém que não para na dor, não para na mágoa, não para no ressentimento, não para no ódio, não para nas palavras que lançaram contra você, e você olhar para Jesus e começar a fazer aquilo que Deus está direcionando, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E Deus vai começar a fazer as coisas andar, girar em seu favor, porque Ele é especialista em fazer isso. E a Bíblia diz que Boaz começou agora a dar mais atenção a Ruth, o remidor, o Senhor de todas as terras. O que Jesus fez com a gente, irmãos? A Bíblia diz que Ele pagou a dívida que existia contra nós, a cédula do pecado que havia contra nós. Ela foi paga na cruz do Calvário. É interessante que quando Deus manda Jesus, a gente não era perfeito e muito menos queria servi-lo, mas a Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, se Deus morreu por você, você e eu sendo ainda pecadores, Ele olhou para nós sem nós merecermos. Imagina se você começar a agradar a Deus e fazer aquilo que está no coração dEle. Imagina se você começar a servir a Deus com muito mais afinco, coração quebrantado, contrito, o que Ele não vai fazer? A um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Quando eu olho para Ruth e Boaz, Boaz viu em Ruth uma mulher que poderia mudar todo o cenário da vida dele também. Sabe o que Deus conta conosco? Que nós, quanto igreja, venhamos dar a Ele muitas alegrias também. E Ele tem esperado de nós isso. Pessoas que não se rendem. Eu não sei o que você está atravessando na sua vida, não. Mas o Senhor, Ele leva uma palavra ao teu coração dizendo para você assim: não pare, não desista, não retroceda, não olhe as dificuldades, não pare na dor, não pare no ressentimento, não pare no ódio, não pare naquilo que pode te fazer retroceder. Não pare, mas creia que o Senhor vai fazer algo diferente na tua vida. Irmãos, quando a gente olha aqui para a vida de Ruth, a Bíblia diz aqui que ela agora está sendo observada. Deus tem observado pessoas aqui. Deus tem olhado e enxergado homens e mulheres que têm servido ao Senhor de verdade, de coração quebrantado. Deus tem visto você no secreto, no seu quarto. Deus tem visto você no seu íntimo do seu ser. Deus tem te visto. E não importa o que está acontecendo aqui fora, o que importa é o que você está fazendo para Deus. E na hora certa, no momento exato, Deus vai mudar o seu cativeiro, como foi cantado aqui. Você crê nisso? Ele muda o nosso cativeiro. Ele transforma a nossa vida. Porque simplesmente eu e você decidimos agradar a Deus. E crer que nossa vida está nas mãos do Senhor. Você sabe o que Noemi acreditava? Que Boaz poderia cuidar delas. Que a vida delas nas mãos de Boaz estaria sã e salva. Irmão, se eu e você olhar para Cristo, entendendo que Ele é o nosso Salvador e Senhor, Ele vai mudar a nossa história. Muitos querem Jesus só como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Porque o que é o Senhor? O Senhor é o nosso dono, e nós somos para Ele servos. E muitas vezes nós não nos colocamos como servos. Nós queremos colocar Deus na parede e muitas vezes obrigá-lo a fazer o que a gente pede. Ele é o nosso amo, Ele é o nosso dono. Ele faz da nossa vida o que Ele bem entender, porque Ele que pagou o preço por nós, Ele nos comprou. Irmãos, se nós formos olhar a história de Ruth, Boaz, Noemi, a Bíblia diz que agora Boaz, ele tem olhos para Ruth. Só que existia um problema ali. Havia um parente na frente de Boaz que era mais próximo que ele. E o que ele foi fazer? Ele foi negociar para que o camarada lá que era parente mais próximo pudesse permitir que Boaz se casasse com Ruth.
Irmãos, dá para entender um Deus que nos amou com amor eterno e que não mediu esforços para poder tomar a sua noiva para si, e como forte o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, das mãos do inimigo. O Senhor tirou todo o opróbrio, vergonha, maldição da nossa vida. Dá para enxergar um Deus que olhou para nós no monturo, no pó, nas cinzas. Quando eu falo disso, eu lembro, logicamente, é muito fácil lembrar daquele que era da casa de Saul. Você lembra dele? Mefibosete. Mefibosete, ele olha para Davi e diz assim: quem sou eu, um cão morto, para que o meu servo, o meu Senhor, se lembre de mim? E a Bíblia diz que ele estava em Lodebar, na terra de esquecimento, e mesmo assim Davi, perfigurando Cristo, lembrou-se de Mefibosete num lugar de esquecimento. O nosso Deus se lembrou de nós no lamaçal do pecado, no monturo, nas cinzas e no pó. Quando nós olhamos para Boaz, também é uma figura de remissão para a vida de Ruth e de Noemi, assim como Deus foi para mim e para você. E aquele homem, ele decide então lutar pela vida daquela mulher. Irmãos, é uma história muito linda. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele conseguiu negociar, o parente mais próximo permitiu que ele se casasse com Ruth. E a Bíblia diz que além dele se casar com Ruth, ele devolveu algumas terras que era de Noemi, vendeu algumas terras, e ela pagou a sua dívida, e toda a maldição, todo o opróbrio, toda a vergonha foi removida da vida de Noemi e de Ruth. Ruth foi honrada, Noemi foi honrada, porque um dia decidiram permanecer por causa de uma palavra. E por que que eu e você muitas vezes queremos desistir por coisas tão pequenas, insignificantes, por coisas que não edificam? Aleluia. Boaz disse a Ruth que o Senhor a abençoasse, pois em meio a tantos homens mais jovens, ela o escolheu. Irmãos, cá para nós poderíamos escolher estarmos em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos os pés do Senhor para estar. Poderíamos estar, como diz a letra do hino, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Sabe, irmãos, nós poderíamos estar em qualquer outro ambiente, mas um dia o Senhor nos salvou, nos remiu, nos libertou, e hoje nós estamos aqui aos pés do Senhor. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu servir ao Senhor, está aqui aos pés do Senhor. Sabe o que Deus quer fazer aqui hoje com a tua vida? Tirar o opróbrio, a vergonha, a dor, a maldição, todo tipo de sentença que vem contra você para te parar e para te desanimar. Mas o Senhor vem para te remir, para te exaltar, para te levar além dos teus sonhos. Esse é o Deus que você serve. Você crê nisso? Esse é o Deus que você serve. Havia um costume: a mulher que ficasse viúva e sem filhos, como eu já disse aqui, em situação precária, ela tinha que ser amparada através de um casamento pelo parente mais próximo. Sabe o que Deus fez com a gente? Deus nos amparou. Deus olhou para nós. Talvez você olhe e fale assim: pastor, ninguém me valoriza. Deus te valoriza. Não adianta, pastor, é perdido. Meus filhos não me obedecem, meu marido não me enxerga, minha esposa não me respeita. Meu irmão, olha para Jesus. Minha irmã, olha para Jesus. Não é fácil? Não é fácil. Mas olha para Jesus. Pastor, os meus sonhos, eu ainda sou novo, sou nova, quero me casar, quero ter uma família, quero ser feliz. Ainda há esperança, porque tem um Deus, irmão, que é precioso e poderoso, e Ele está aqui para mudar a tua história hoje, nessa noite. Você crê assim? Ele está aqui para mudar a tua história. Talvez o seu passado é um passado que nós podemos dizer de uma forma geracional, é um passado terrível, é uma história triste,
Você pode estar aqui hoje e se lembrar, falar assim, pastor, os meus áreas. Não importa. Deus, Ele é especialista em remir as pessoas, em transformar a maldição em bênção, o choro em alegria. Deus é especialista em transformar o luto em festa. Você serve um Deus que pode todas as coisas, mediante a sua fé. Por que parar? Não sei porque que Deus está falando tanto assim dessa forma. Mas se você está pensando em parar sobre alguma coisa que você já falou que vai parar, Deus está mandando dizer, não para não. Deus está mandando você continuar. Continua orando, continua perseverando, continua buscando, continua louvando, continua na igreja, continua servindo a Cristo, continua fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, continua no seu ministério, continua naquilo que Deus te colocou, porque se você continuar sendo fiel, perseverante, obediente, Ele vai trazer muitas alegrias para o seu coração. Deus honrou Noemi e Ruth, porque elas decidiram olhar para os céus, para aquele que poderia alimentá-las de fato. Terra do pão. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós encontramos em Jesus o nosso Deus que vai nos saciar, a Bíblia diz, irmãos, que nós somos plenos, completos, felizes, realizados. Que nós possamos continuamente olhar para Ele. Ruth se casa com Boaz. Boaz negocia, consegue se casar com Ruth. A Bíblia diz que quando Ruth se casa com Boaz, eles tiveram um filho que foi chamado Obed. A Bíblia diz que ele foi a alegria de Noemi em sua velhice. Obed acabou se tornando avô de Davi. Você lembra do rei Davi? Pensa comigo. Uma história que tinha tudo para dar errado. Uma família que parece que seria frustrada e totalmente deprimida por suas experiências negativas. Uma casa de dores, de luto. Parecia que não tinha mais solução para a vida delas. Mas mediante a coragem, a perseverança, a fé, a ousadia, mediante a tudo isso que essas mulheres representam, o Senhor mudou a história delas. Jesus Cristo veio da descendência de Davi. A linhagem de Ruth, Noemi, faz com que o Salvador da humanidade nasça, vai ser exaltada para a glória de Deus. Quero deixar essa palavra aqui para você nessa noite. Então, essa noite é uma noite de posicionamentos, é uma noite de reflexão, é uma noite de alinhamento. Se a gente tinha parado de orar, voltemos a orar. Se nós tínhamos parado de ler a palavra, venhamos a ler novamente a palavra. Irmão, você sabe que eu vejo, Deus, Ele é tão bom comigo, que até quando eu estou com dificuldade de fazer alguma coisa, Deus me empurra para fazer. Deus sempre faz isso comigo. Sempre faz, sempre. Hoje eu saí de casa, tomei uma aguinha com limão só de manhã, desejando comer aquele pãozinho com manteiga. Ou 2 ou 3. E ali eu falei assim, meu Deus, né? No trabalho, andando sol a sol, entregando aí, os irmãos vê, nós entregando carta. Aí eu falei assim, eu não vou comer não. Falei assim, Jesus, eu vou entregar aqui essa manhã ao Senhor. Vou entregar para o Senhor, não vou comer não. E fiquei ali na bênção.
Irmão, eu não sei com você, mas comigo é assim. Quando eu acordo, eu tenho que comer alguma coisa. Se eu não comer, parece que meu estômago está lá nas minhas costas. Né? Na verdade, está lá na porta. Mas, psicologicamente, eu imagino que esteja nas costas. Vamos orar para Deus mandar mesmo para as costas, né? E aí eu falei assim, eu entreguei ao Senhor. Então assim, eu jejuei sem querer jejuar. Então tem coisas que Deus faz na nossa vida que é propósito dele também. Irmão, quantas vezes eu já tomei decisões sem entender o porquê que eu tomei decisões? Porque a nossa vida está na mão de Deus. Quantas vezes eu tive atitudes que nem eu entendi. Eu falei assim, eu estou ficando doido, varrido, maluco. Circunstâncias favoráveis para você receber as bênçãos dele na tua vida. Se entregue. Sabe, a partir de hoje, deixa Deus conduzir a tua história, deixa Deus conduzir a tua vida. Você tem tudo para entregar os pontos, mas fala, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. E Deus vai mudar a sua vida. Vamos orar? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Irmão, vou falar a verdade, eu queria que tivesse vindo mais gente, mas hoje nós vamos poder comer 2 pedaços de bolo. Eita glória! Quem não veio perdeu, né, Edivaldo? Né? Ô glória! Cadê a Ruth? Eu tô falando de Ruth, cadê a Ruth? Tá, glória. A Ruth que gosta de bolo, a Ruth vai comer mais bolo hoje, em nome de Jesus. Não veio perdeu, né, irmão? Glória a Deus. Vamos orar? Eu queria que de uma forma bem assim, consciente, você pensasse o que Deus está ministrando ao seu coração, o que Ele falou hoje, como que Ele interveio na sua vida hoje. Dê ao Senhor o primeiro lugar do teu coração e diga para Ele, Senhor, faz na minha vida o que o Senhor quiser fazer. Senhor, eu não vou desistir não, está difícil para mim, mas eu vou continuar, vou permanecer. Nós estamos numa semana de batismo. Talvez o inimigo tenha tentado fazer muita gente desistir. Não desiste não. Sabe por quê? Tem bênçãos que só vão ser liberadas quando você cumprir com esse propósito. Não é uma barganha, mas tem bênçãos que estão retidas no céu, que só vão ser derramadas quando a gente cumprir princípios, ordenanças.